Bom, pessoal, vamos resolver agora a questão 14 da UERJ. Essa questão é de 2016. Fala o seguinte, ó. No preparo de pães e bolos, é comum o emprego de fermentos químicos que agem liberando o gás carbônico, responsável pelo crescimento da massa. Um dos principais compostos desses fermentos é o bicarbonato de sódio, que se decompõe sob a ação do calor, de acordo com a seguinte equação química. Daí ele te dá a equação química aí de decomposição do bicarbonato. Considere o preparo de 2 bolos com as mesmas quantidades de ingredientes e sob as mesmas condições, diferindo apenas na temperatura do forno. Um foi cozido a 1.600 graus Celsius e o outro a 220 graus Celsius. Em ambos, todo o fermento foi consumido. O gráfico que relaciona a massa de CO2 formada em função do tempo de cozimento em cada uma dessas temperaturas de preparo está apresentado em... Bom, duas coisas importantes aqui. Ele variou a temperatura, né? Um está uma temperatura mais baixa, o outro uma temperatura mais alta, né? Então, a gente sabe que um vai assar mais rápido, né? O que está a temperatura mais alta vai assar mais rápido, né? E importante também que ele diz que os dois foram feitos com as mesmas quantidades de ingrediente, ou seja, eles vão liberar a mesma quantidade de CO2. Beleza? Então, a gente vai analisar e vai procurar o gráfico que indica aquele em que eu tenho a maior temperatura ocorrendo em menos tempo, né, com a mesma quantidade de massa. Tá bom? Então, se a gente for olhar, por exemplo, aqui, ó, o gráfico da letra A indica pra gente, ó, que as massas de CO2 liberadas, ó, foram diferentes, ó. Traçando aqui só pra gente olhar. Então, esse gráfico aqui, independente do tempo, ele não está coerente com o que diz o enunciado. Beleza? Por quê? Porque se a gente usou as mesmas quantidades, né? Então, proporcionalmente, a gente vai ter aí, independente do tempo, né? A gente vai ter a liberação aí da mesma quantidade aí de CO2. Então, não pode ser a letra B e não pode ser a letra A. Tá? Na letra C, ó, ele coloca a curvinha mais clarinha como 220 e a curvinha mais escurinha como 160. Reparem no gráfico do tempo, ó. Os gráficos todos são massa de CO2 por tempo. A curva mais escura, ó, o tempo tá aqui. A curva mais clara, o tempo que está demorando, ó, é muito maior, sendo que a curva mais clara é de 220 graus. Então, não faz sentido, porque se o bolo tá numa temperatura mais alta, né, tá num forno mais quente, então significa que o tempo de cozimento dele vai ser menor, ele vai assar mais rápido. Então, não condiz com o enunciado. Já a letra D, ó, ele coloca... O mais clarinho é o de 220, tá vendo? Olha o tempo aqui que tá levando o mais clarinho, ó. Tá levando um tempo bem menor do que o outro, ó. Esse aqui é mais ou menos o tempo aí da curva aí de 220 graus. E o outro tá levando aí mais tempo, por quê? Porque tá numa temperatura mais baixa, então esse bolo vai assar por mais tempo, né? E as massas estão todas iguais, ó. Olha aqui, ó. A massa liberada de CO2 está sendo a mesma. Então, letra D de dado é aí o gabarito aí dessa questãozinha da UERJ de interpretação aí de gráfico envolvendo cinética, certo?